Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iniciamos o penúltimo bloco da nossa disciplina de climatologia. Vamos falar sobre as classificações climáticas nesse bloco. Primeira aula a gente fala sobre a classificação do Köppen. A segunda aula a gente fala sobre a classificação do Strahler. Vamos refletir um pouquinho acerca do que é uma classificação para a gente não sair falando bobagem por aí como a gente eventualmente escuta. Tá? Todo tipo de classificação de objetos da natureza, de entidades da natureza, melhor dizendo, parte de um princípio, que é a ideia de que existe uma ordem na natureza. Então, eu posso classificar de acordo com o tamanho, de acordo com a cor, de acordo com a localização. Existem milhares de critérios que a gente pode utilizar para classificar as entidades da natureza. E toda vez que a gente faz uma classificação, existe um princípio implícito na nossa mente de que aquilo foi produzido de forma ordenada, que existe uma lógica por trás daquelas entidades, tá? A questão é que não necessariamente essa lógica de funcionamento que existe na natureza, ela existe de fato, tá? A gente tem que ter em mente que ela pode muito bem ser uma projeção da mente humana, ou seja, é a mente humana que enxerga a natureza como uma ordem, porque afinal de contas a nossa mente foi programada para isso. Não só a nossa, né? Dos outros animais também a gente consegue perceber algumas nuances. Mas a nossa mente, ela foi programada, ela é feita para enxergar padrões, para enxergar regularidades, numa tentativa de fazer previsões acerca do mundo. Só que não necessariamente essas regularidades existem, não necessariamente esses padrões existem, tá? Só para a gente ter isso em mente, né? O que é uma classificação? A ideia de que você tenta colocar ordem na natureza, mas essa ordem não está necessariamente na natureza. Ela pode ser a forma como você enxerga a natureza. Vocês devem ter acompanhado aí uma discussão que teve na classificação do relevo brasileiro. Porque antigamente falava que o Brasil não tem montanha, agora tem montanha. Quer dizer, a natureza mudou o formato dela, o relevo brasileiro mudou o formato dela do dia para a noite? Não. Né? O que muda é a nossa maneira de perceber o espaço, os critérios que a gente utiliza para perceber e descrever esse espaço. Percebe o problema? Tá? Então, uma classificação, ela não necessariamente constitui uma unidade real da natureza, um espaço destacado dos demais. A classificação é uma construção do conhecimento humano, é a mente humana projetando no mundo natural uma determinada ordem que ela encontra, mas que não necessariamente está ali, tá? Em relação ao clima, vamos falar sobre o problema da classificação dentro da climatologia. Para começo de conversa, a gente tem um problema com a definição do nosso objeto de estudo. O que é clima? Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Tá, mas o que é tipo de tempo? Tá? Então, clima é uma abstração em cima de uma outra abstração que é o tipo de tempo. Então, a gente tem um dia que chove, um dia que faz sol, um dia que venta, e aí eu chamo cada um desses dias extremamente diversos de dia chuvoso, dia ventoso, dia frio, dia quente. Tem que estabelecer critérios, né? O que é frio, o que é quente, o que é um vento forte, o que é um vento fraco, o que é uma chuva forte, o que é uma chuva fraca. Então, eu estabeleço uma tipologia dos tipos do tempo, e aí depois é que eu vou estabelecer o que seria uma sucessão habitual, ou seja, quanto de um evento tem que acontecer para eu chamar ele de habitual. Tem que acontecer todo dia? Tem que acontecer dia sim, dia não? Tem que acontecer 8 meses por ano?
tá? Qual é o critério? Então, a gente já tem um problema aí na nossa definição, né, do que é o clima. Né? O clima já é, esse conceito de clima já é uma abstração. E para acabar de acertar, ele é uma abstração em cima de um objeto invisível, que é o ar. A gente não consegue ver o ar. A gente não consegue, a maior parte das vezes, sentir o cheiro, sentir o gosto do ar. A gente não consegue pegar o ar, sabe? Então, como que você tenta dividir as regiões da Terra por critérios que estão no ar? Né? Através da temperatura do ar, através da umidade do ar, que é uma entidade que você não enxerga. Tá? Então, a gente já tem essa segunda dificuldade aí de a gente estar tratando de um objeto invisível. E mais, né? Além de ser um objeto invisível, é um objeto móvel. O ar que está aqui na minha sala não é o mesmo que está lá fora, mas se eu abrir a janela, eles vão se trocar. Então, a gente está o tempo todo, né? O ar está sempre se movendo. Então, quando eu falo da climatologia de um local, do funcionamento dos tipos de tempo de um local, ora, o ar desses locais está se intercambiando o tempo todo. Ele não é fixo. Então, como é que eu estabeleço uma tipologia desse ar, né? O que tem que eu posso estabelecer uma tipologia desse ar? Eu posso falar de temperatura desse ar, eu posso falar de umidade desse ar, beleza, só que esse ar que eu estou chamando de quente aqui, ele vai mudar de lugar. Esse ar que eu estou chamando de úmido aqui, ele vai mudar de lugar. Então, como que eu estabeleço uma tipologia de classificação do ar se ele é móvel? Então, o que produz a temperatura e a umidade dele não vai ser móvel. Concorda? Se eu for estabelecer essa tipologia. Tem que ter alguma coisa no lugar que produza ares quentes e ares frios. Percebe? Então, para eu produzir uma classificação de climatologia, eu vou ter que enxergar fatores, eu vou ter que utilizar como critérios fatores que não estão no ar. São externos a ele e que dão propriedades ao ar. Tá? Segundo problema que a gente tem, né? A Terra possui um ou vários climas. Se você for observar as paisagens do nosso planeta, rapidamente você vai chegar à conclusão de que a Terra tem vários climas, né? Tem uma coisa é o ambiente equatorial, outra coisa é o ambiente polar, são coisas completamente diversas. Mas a atmosfera é uma só. Lembra que a gente tinha comentado o tempo todo? Não existem fronteiras na nossa atmosfera, ela está se intercambiando o tempo todo. Então, todo esse transporte de matéria e de energia dentro da atmosfera está rolando o tempo todo pelo planeta inteiro. Então, como que eu demarco uma fronteira? Até aqui vai o clima tropical, a partir daqui começa o clima subtropical, a partir daqui começa o clima desértico. Difícil a gente estabelecer uma fronteira entre os tipos climáticos. Tá? Quais os critérios de classificação? Quais são as variáveis que eu vou utilizar para fazer a minha classificação climática? Parece um certo consenso de que temperatura e umidade seriam necessários para todas. Mas vai ter classificação que vai utilizar o grau de armazenamento de umidade no solo. Eu preciso disso para todas, e aí eu já entro no quarto problema. Né? Quais são as variáveis que eu preciso medir, que eu preciso utilizar na minha classificação para os propósitos a que eu me destino? Sabe? O engenheiro não necessariamente tem as mesmas preocupações atmosféricas que o agrônomo, que também não vai ter as mesmas preocupações que o químico, que talvez não vai ter as mesmas preocupações que um artesão, que talvez não vai ter a mesma preocupação que um professor de educação infantil. Tá? Então, eu tenho que... Não adianta nada... A ideia é, não adianta nada eu querer fazer a classificação mais abrangente do mundo, que tenha 1 milhão de variáveis a serem ali consideradas, se
ela não vai conseguir servir a todos os propósitos. Vou querer fazer uma classificação que sirva a todos os propósitos. Para isso eu tenho que usar 1 milhão de variáveis diferentes. Tá, mas nem sempre esses dados estão disponíveis. A gente viu, é uma desgraça para conseguir produzir normais climatológicas homogêneas. Então, o que adianta eu querer ter a pretensão de utilizar os dados mais completos possível, né, abranger todas as variáveis, se a minha estação meteorológica é uma coisica ali que está largada, né? Não adianta eu querer ter um objetivo muito abrangente se eu não tenho dados suficientemente abrangentes. E talvez nem seja necessário. Vai ter profissão que vai se satisfazer somente com o registro da variação da umidade e a variação da temperatura. Deu. Nem toda profissão vai precisar de uma classificação climática que leve em consideração a pressão atmosférica, a velocidade do vento, sabe? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Quais vão ser as variáveis que eu vou utilizar para fazer a minha classificação? Ela tem que estar adequada ao fim a que se destina. Tá? Não adianta a gente querer ter uma completude perfeita, né, se no mundo real, né, ou seja, no mundo prático, ela não vai ter serventia. Então, o consenso que nós temos é que as variáveis mais importantes para a gente construir uma classificação climática seriam mesmo a temperatura e a precipitação. Todas as classificações climáticas vão utilizar esses dados básicos, né? A temperatura e a precipitação em dois aspectos. Os totais anuais médios, ou seja, qual que é o valor por ano, a média anual, tanto da temperatura quanto da precipitação, e o regime sazonal, ou seja, como é que isso varia de acordo com as estações. São duas coisas diferentes, tá? Então, uma coisa é eu avaliar quanto que chove no ano. E outra coisa é avaliar quanto que chove no verão, quanto que chove no inverno. Tá? Essa é a diferença. Então, os totais anuais médios e o regime sazonal, ou seja, como é que eu tenho por ano. Tenho estação úmida? Tenho estação seca? Não tenho estação úmida, não tenho estação seca. Tá? Isso é relevante também para o mundo prático. Os seres humanos se preocupam, né, com o período de chuva e o período de seca, o período quente e o período frio. Tá? Por que a temperatura e a precipitação? Cara, são a base de sustentação das plantas e de todos os seres vivos. Né? Todo ser vivo tem uma temperatura ideal e uma quantidade de chuva ideal para a sua sobrevivência. Então, essas duas variáveis são absolutamente primordiais para todo o entendimento dos ciclos de vida na Terra. A pressão atmosférica, a umidade relativa do ar, a direção e velocidade do vento podem ser relevantes para algumas classificações? Podem, né? Se eu estiver preocupado com a aviação, por exemplo, velocidade e direção do vento vai ser importante. Mas, dizendo, para toda a humanidade, né, uma classificação que serviria para toda a humanidade, a gente precisa o quê? Produzir comida. Produzir comida e ter o nosso conforto térmico. Tá? Então, a base de qualquer classificação, né, que enfoque a biologia, né, o ser humano, os animais, as plantas, né, vai ser justamente o total anual e o regime sazonal da temperatura e da precipitação. Mostrando aqui para vocês como seria uma estação meteorológica. Não lembro se eu já mostrei essa imagem para vocês em algum momento, mas vamos aqui retomar, né? Isso daqui seria uma estação meteorológica clássica, do modo analógico ainda de obtenção de dados, também chamada de abrigo de Stevenson. Algumas características que nós observamos nessa imagem, observar qual seria o padrão de utilização de uma estação, de instalação, melhor dizendo, de uma estação meteorológica. É uma casinha, né? E os instrumentos ficam aqui dentro, tá? Ela não fica aberta assim, tá, pessoal? O fotógrafo só abriu a porta para poder mostrar os instrumentos, tá? Mas ela tem que ficar fechada, tá?
E aí você só abre na hora que o meteorologista vai fazer a leitura dos instrumentos ou fazer a troca dos papéis registradores, que isso é feito 2 vezes por dia, como a gente já tinha comentado, né? 9 da manhã e 9 da noite no fuso de Brasília, porque é meio-dia e meia-noite de Greenwich, tá? O que a gente observa aqui? Primeiro critério, a casinha tem que estar, essa base da casinha, tem que estar a 1 metro do solo, padrão. Tá? Por que ela tem que estar a 1 metro do solo? Primeira coisa, né? Isso afasta já bastante da interferência da radiação infravermelha do solo. A gente tinha comentado, né, que perto do solo a radiação infravermelha é muito forte. Tá? Então, o aquecimento que a estação iria registrar, se ela ficasse presa no chão, seria muito forte. Então, você tem que afastar um pouco do chão. Um pouco quanto, professora? 1 metro. Tá? Por quê? Porque aí os registros vão ficar aproximadamente na altura do tronco de um ser humano. Então, é como se esse 1 metro correspondesse às pernas de um ser humano e os registros vão estar mostrando como é que é a atmosfera na altura do tronco humano, que é a zona do nosso corpo que mais conserva energia, que é mais responsável pelas nossas sensações térmicas, tá? Então aqui você já percebe que a climatologia é uma ciência eminentemente humana, né? Ela tem essa preocupação em entender os climas do ponto de vista do ser humano, tá? O que mais que a gente observa aqui? Ela é de janelinha veneziana, tá? Então ela não é fechada, obviamente, né? Porque o ar precisa circular aqui dentro, tá? Mas ele não pode circular com velocidade. É por isso que tem que ter a casinha, ou seja, ar mais ou menos estável ali dentro, né? Para você tirar esse viés de mudanças muito bruscas de temperatura que podem induzir um viés ali no dado. Ah, professora, mas aí ela perde um pouco de conexão com o mundo real, vamos dizer assim. Tá, acato o argumento. Mas a ideia é essa. Então todo mundo vai errar igual. Na hora que eu crio um padrão, né, por mais que esse padrão nos induza a uma espécie de erro, pelo menos todo mundo tá errando igual. Essa é a ideia. Tá? Então, vai vazadinho aqui para poder ter a circulação do ar. Ela tem que ser pintada de branco, tá? Para minimizar o efeito de absorção de energia que outras cores vão fazer, né? Então, ela só reflete a energia. Tá? A abertura dela, a portinha, tá sempre voltada para a face menos iluminada. Que no nosso caso, que nós estamos no hemisfério sul, ela fica voltada para a face sul. Vocês que fizeram o trabalhinho de astronomia, vocês vão se recordar disso. Estamos no hemisfério sul, então a face que o sol passa menos tempo do ano sobre é a face sul das edificações. Tá? Que mais que a gente pode falar? O chão em volta, e aqui a gente já nota alguns problemas na imagem, o chão em volta tem que ter grama, tá? Não pode ter árvores que façam sombra sobre a estação, não pode ter construções ali num raio de 100 metros, tá? Não pode ter calçada, asfalto aqui no raio de 100 metros da estação, para não induzir também, né, dar esse viés de maior energia do sistema e aumentar a temperatura ali registrada, né? Então, qual a dificuldade, né, que a gente tem, as dificuldades que a gente tem para fazer a instalação de uma estação, tá? Alguns instrumentos da estação vão ficar do lado de fora, obviamente, né? O pluviômetro, o heliógrafo, né? Vão ficar do lado de fora, tá? Mas, principalmente, sensores de temperatura e de umidade, eles ficam aqui dentro da casinha, do abrigo.
Aqui quais são as regras da Organização Meteorológica Mundial para a instalação da estação, né? Resumindo tudo isso que a gente acabou de discutir. Chão plano e horizontal, cercado por uma superfície limpa, com inclinação inferior a 1/3, ou seja, menos de 19 graus. Então, chão razoavelmente plano, né? Não pode ser um chão inclinado, por conta daquela coisa que a gente tinha discutido já, aquele tópico que a gente já tinha discutido, acerca da inclinação da superfície, que ela altera o ângulo de incidência dos raios solares. Coberta de grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura, também para você minimizar esse efeito do concreto, do asfalto, como superfícies fornecedoras de energia. Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros de superfícies de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto, estacionamentos, bem como de grandes corpos d'água. Não posso colocar a estação do lado de uma piscina, tá? A não ser aqueles representativos da área. Então, se eu estou tratando de uma represa, de um lago natural, seja um lago natural ou seja um lago artificial, né, que é o caso de uma represa, pode instalar a estação meteorológica do lado da represa, professora? Pode. Pode. Por quê? Porque a represa, após alguns anos, ela já se torna um elemento, um fator climático daquela região, tá? O que eu não posso é colocar um corpo d'água muito pequeno, que seria o caso de uma piscina, que a estação vai registrar como uma umidade permanente naquele local, e só que não é representativo do clima daquela localidade. Perceberam a diferença? Uma represa, um lago, né, seja natural, seja artificial, ele se torna um fator climático, ele vai alterar a dinâmica daquele espaço, mas todos os habitantes daquele espaço vão sentir. Entendeu? Se você coloca do lado da piscina, só quem mora naquela casa que vai sentir. Tá? E por fim, sem sombra para uma elevação do sol no horizonte superior a 3 graus. Ou seja, não basta você não ter construções num raio de 100 metros. Eu posso ter construções além dos 100 metros, mas que em algum momento do dia elas façam sombra sobre a estação. Tá? Então também não pode instalar a estação numa localidade onde faça sombra em algum momento do dia, tá? Então complicado. Não é qualquer lugar que você consegue instalar uma estação. Melhor são áreas suburbanas, né? Meião da cidade é bem complicado de você encontrar lugar para instalar uma estação. Dito isso, né, como a gente obtém esses dados, passaremos agora aos tipos de classificações climáticas. Nós temos duas grandes famílias de classificações climáticas, que são as chamadas analíticas, estáticas ou empíricas e as genéticas ou dinâmicas. Qual que é a diferença básica entre elas? Eu vou chamar de classificação estática, empírica ou analítica, não são sinônimos, mas acabam, né, se referindo ao mesmo objeto, né? Classificações que são baseadas nas médias dos elementos climáticos. Então, eu vou utilizar dados médios de temperatura e dados médios de precipitação, e com base nisso eu vou dizer o que é frio, o que é quente, o que é chuvoso, o que é seco. Tá? Também chamada de classificação analítica, justamente por isso, né? Porque eu vou trabalhar com dados, né? Uma tabela de dados. Classificação estática, não gosto muito desse nome, mas, enfim, é o nome da classificação. Né? Classificação estática, porque quando você utiliza dados médios de temperatura e da precipitação, você não está preocupado, em princípio. Em princípio, você não está preocupado com a variabilidade desses dados, tá? Então, dizer que a temperatura média de Florianópolis é 22 graus, tem ano que não é, tá? Tem ano que é muito mais, tem ano que é muito menos, tá? Mas, né, quando eu falo a temperatura média é 22 graus, passa uma impressão de que é sempre daquela forma, tá? Meu orientador, que eu gostava de fazer bastante essa crítica, né? Todo mundo fala, porque média não serve para nada, porque de um ano para o outro pode ter uma variação absurda, né? Então, média é uma abstração.
Cara, mas ela é um primeiro contato com a tua realidade. Eu dizer que um local tem uma temperatura média de 22 me passa uma ideia muito diferente de um local que tem uma temperatura média de 28. Percebe? Qualquer burro entende que quando a gente fala de média, existe uma variação, tanto para mais quanto para menos. Então, você utilizar esse argumento de que média não serve para nada porque tem variação para mais ou para menos, é uma burrice. Vamos colocar no português claro aqui, né? É uma burrice. Tá? Então, a média serve para você ter um primeiro contato com o seu objeto de estudo. Então, também chamada de classificação empírica, por quê? Porque eu preciso ir a campo para obter esses dados. Eu preciso da estação meteorológica para obter esses dados. Tá? Que, por exemplo, a gente tem a classificação do Köppen e uma versão mais complexa dela, que é a classificação de Thorne-White, que é mais utilizada no ramo da agronomia. Tá? Hoje a gente vai ver a classificação de Köppen. Tá? E temos também as classificações chamadas de genéticas ou dinâmicas, né? Que é o contrário da estática. A classificação dinâmica, ela vai além. Ela tem uma preocupação a mais em relação às classificações estáticas. Tá? Elas vão utilizar não somente os valores de temperatura e de precipitação, tá? Mas também incorporar a dinâmica atmosférica. Então, a classificação dinâmica, ela não vai estar preocupada somente, né, de que o local é quente ou frio, úmido ou seco. Ela vai estar preocupada por que ele é. Qual é a massa de ar que está atuando aí? Porque um local pode ser quente pela atuação de uma massa de ar equatorial. Pode ser quente pela atuação de uma massa de ar tropical. Não é a mesma coisa, tá? Então, a preocupação de quais são os movimentos atmosféricos que produzem aquele tipo de tempo. Perceberam a diferença? Tá? Então, a classificação analítica, ela está preocupada somente com o dado. A genética preocupa com a origem daquele dado. Tá? Qual é o movimento atmosférico que o produziu? É o que a gente vai ver na aula seguinte. Cuidado com um juízo de valor que geógrafo de boteco adora fazer, né? De que existem teorias, existem métodos, né? Existem classificações que são ultrapassadas. Tá? Não existe classificação melhor ou pior. Toda classificação, como a gente já comentou, ela parte de um ideal de ordem natural que está na mente humana. E a mente humana é mutável. O entendimento que a mente humana tem da natureza é mutável. Então, o problema não está na classificação. O problema está na maneira como o ser humano enxerga a natureza. Tá? Não existe classificação melhor ou pior, não existe classificação moderna ou ultrapassada, não existe classificação completa ou incompleta, não existe classificação simplista ou complexa. O que existe é classificação adequada ou inadequada ao propósito que nós desejamos. Então, é muito comum que a galera olhe e fala: a classificação do Köppen ela está ultrapassada, hoje a gente utiliza a classificação do Strahler. Para com isso. Tá? A classificação do Köppen é ultrapassada porque ela só utiliza dados médios, enquanto que a classificação do Strahler, ela incorpora também a dinâmica das massas de ar. Ora, meu amor, para um agrônomo, ele não quer saber de onde veio a geada. Ele não quer saber se a geada veio de um vento sul ou se ela veio de um vento oeste. A preocupação do cara é qual vai ser a temperatura que aquele sistema vai produzir. O quanto que o meu cultivo resiste de temperaturas altas ou baixas. Se vai produzir geada, pro agrônomo não interessa de onde veio a massa de ar. Tá? Então, o que um agrônomo vai precisar é saber como é que é o comportamento médio do tipo de tempo daquela localidade. Não que para isso a gente não utilize dinâmica de massa de ar. Mas uma vez que ele fez o zoneamento agrícola, a média dessas temperaturas desse local é tanto, a média de umidade desse local é tanto, e isso aguenta,
para o meu cultivo, estou dentro. Não tenho necessidade de avaliar a dinâmica da atmosfera. Entende? Não dá para a gente ficar esse maniqueísmo que é muito comum entre geógrafos iniciantes e outros nem tão iniciantes assim, né? De que tem classificação que é mais antiga, portanto tem que ser abandonada. Para. Tá? Ninguém é mais criança aqui. Espero. Vamos apresentar então para vocês o simpático senhorzinho aí, o Vladimir Köppen, sogro do Wegener, como a gente já tinha comentado. Ele vai ser o autor da primeira classificação climática estabelecida em nível planetário, né? Baseada em médias de temperatura e de precipitação. Aí você me pergunta, professora, ele morreu em 1940. A gente não tem estação meteorológica decente hoje. Como é que você quer que eu acredite que ele utilizou dados médios de temperatura e de precipitação para produzir o sistema de classificação dele? Muito simples, não utilizou. Tá? O que ele utilizou para fazer o seu sistema de classificação climática? As paisagens, os ecossistemas. Partindo do princípio, que eu já pisei aqui para vocês inúmeras vezes, de que os ecossistemas são uma consequência do tipo climático que está instalado ali, não a sua causa. Tá? Pode ter a retroalimentação, mas a causa primordial de um ecossistema é o tipo climático que está ali. O clima é consequência, a vegetação é consequência do clima, não a causa dele. Tá? Então o Köppen foi observando as diferentes paisagens vegetais, os diferentes ecossistemas do planeta e chegando à conclusão, né, de que eles eram reflexos dos tipos climáticos, né, dos sistemas atmosféricos que estão atuando sobre aquelas regiões. Tá? E sabendo quais são os limites para cada tipo de planta, determinada planta precisa de uma temperatura mínima ou máxima para conseguir sobreviver. Então, se tem essa planta, esse local, significa que a temperatura, né, tá sempre acima de tal valor, ou tá sempre abaixo de tal valor. Percebe? Essa foi a lógica que ele utilizou. Tá? Tem um pequeno problema nisso, que vocês vão ver na disciplina de ecologia, ou de biogeografia, não sei como é que vai estar agora, que nem sempre a paisagem vegetal reflete o clima atual. Tá? Existe migração de espécies. Então eu posso ter uma paisagem vegetal que a gente chama de relictual, ou seja, que ela é o resultado de um tipo climático que se instalou no passado e hoje não existe mais. Tá? Já não está adaptado para essa região. Tá? Isso demora alguns milhares de anos, eventualmente, para mudar. Tá? Mas, raciocínio é bom. Né? Valeu a tentativa. Né? No sentido de que realmente, né, o que as paisagens vegetais vão ser, vai ser sintoma do tipo climático que se instala nessa região. Outra vantagem da classificação climática do Köppen é que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que fale qualquer idioma consegue entender o sistema classificatório dele. Porque ele é uma tabela, é uma tabuada. Tá? É um código, em que a gente vai ver aqui quais são os critérios que ele estabelece para esse código. E cada uma das letras desse código ela tem um significado em termos de temperatura e em termos de precipitação. Tá? Então, um chinês, um brasileiro vão conseguir, embora não falem o mesmo idioma, vão conseguir comparar a classificação climática do Köppen. Tá? E, então, dessa forma, ela pode ser utilizada para qualquer local da Terra, bastando hoje a gente conhecer as médias de temperatura e de precipitação. Tá? Quando o Köppen fez a classificação dele, ele fez com base nas paisagens vegetais. Mas hoje, que a gente já tem uma melhoria de certeza, os totais e as médias, né, sazonais da temperatura e da precipitação, então hoje a gente já consegue fazer a regionalização climática do Köppen
com base nesses valores, tá? Colocar aqui algumas definições, alguns limites importantes para o que vão ser úteis para a classificação do Köppen, tá? Em termos de temperatura, tem 3 marcas bem importantes, né, que vão aparecer na classificação do Köppen. A temperatura de 18 graus, a temperatura de 10 graus e a temperatura de menos 3 graus. O que elas significam em termos de ecossistema? 18 graus é a temperatura média mensal mínima para a instalação de ecossistemas tropicais. Ou seja, o que nós chamamos de ecossistemas tropicais, que seriam Amazônia, Cerrado, tá? Eles só se instalam em locais onde todos os meses tem temperaturas acima de 18. Se tiver um mês, a temperatura abaixo de 18, esse ecossistema já não vai conseguir florescer, ele não vai sobreviver. Entende? Tá? Então, se eu tiver esse ecossistema instalado, os ecossistemas tropicais, isso significa que todas as temperaturas mensais médias estão acima de 18 graus. Perceberam o raciocínio do Köppen? Tá? A gente observa a paisagem vegetal e, sabendo como é que se comporta aquele ecossistema, eu vou inferir alguma coisa sobre a temperatura. Tá? (10 graus). 10 graus é a média mensal mínima para a instalação de ecossistemas arbóreos. Tá? E aí vamos para a ecologia. O que é uma árvore? Nem tudo aquilo que a gente observa no mundo que a gente chama de árvore é árvore efetivamente. Tá? Árvore é um negócio que tem um tronco esguio, alto, e lá em cima dela é que sobem os galhos. Tá? É diferente do que a gente tem no cerrado, por exemplo. Tá? Você tem, às vezes, um tronco que é bem curtinho, ou às vezes nem existe, e já começa a brotar os galhos do chão, bem baixinho. Tá? Isso a gente não chama de árvore, isso a gente chama de arbusto. Tá? Então, para que ocorra uma árvore, seja de clima frio, seja de clima quente, tá? Eu preciso que a temperatura esteja no mínimo 10 graus todos os meses. Tá? Então, ecossistemas temperados, por exemplo, não chega a 18. Mas para ter árvore, aquelas que mudam a corzinha ali das folhinhas no outono, tem que ter no mínimo 10 graus todos os meses, de média. Tá? E por fim, a temperatura de menos 3 é a média mensal máxima para a instalação de permafrost. O que é permafrost? É o solo congelado. Não é neve sobre o solo, é o próprio solo congelado. A gente não tem isso no Brasil, obviamente. Tá? Mas quando você vai para uma Sibéria, para um Canadá, né, aí você já vai conseguir encontrar esse solo congelado. Tá? Então, o solo congela em temperaturas abaixo de menos 3. Então, menos 4, menos 5, o solo vai ficar congelado. Se a temperatura chegar a 0, por exemplo, aí ele já vai estar descongelado. Tá? Então, outro critério também, para dizer se esse ecossistema tem permafrost ou não. Tá? Se a temperatura, se a média mensal daquele período vai estar abaixo de menos 3, então vai ter ocorrência de permafrost. Não precisa ser o ano inteiro. Tá? O solo pode congelar só uma parte do ano. Então, eu vou dizer, né, qual é o período do ano, geralmente o inverno, né, que eu vou ter, né, a ocorrência de permafrost. Tá? Esses são limites para a temperatura. Agora vamos falar sobre a precipitação. A classificação do Köppen, ela tem uma preocupação grande com qual é a estação seca. Vocês vão observar ali na lógica que ele utiliza para a classificação, que o que ele dá nome, o que ele nomeia não é a estação chuvosa, o que ele nomeia é a estação seca. Vamos dizer assim, né? Quem é problema para a vegetação não é a estação chuvosa, é a estação seca. Por isso que ele utiliza a estação seca como critério da sua classificação. O que nós chamamos, em climatologia, de mês seco, tá? Em termos biogeográficos, em termos para botânica. Cuidado com o viés humano, do olhar humano aqui. Tá?
A gente chama de, a gente vê 3, 4 dias que não chove, em Florianópolis isso é uma realidade, né? Mas então 3, uma raridade. Você vê uma semana sem chover em Florianópolis, você fala, nossa, tá mó seca. Não, tá? Não é isso que nós chamamos de período seco, tá? Período seco, a gente define como quando o valor da precipitação daquele mês, em milímetros, é inferior ao dobro do valor numérico da temperatura. Exemplo. Se a temperatura média do mês for 20 graus, quanto que tem que chover, no mínimo, para eu chamar aquele mês de mês chuvoso? Tem que chover no mínimo 40. Tá? Sempre o dobro da temperatura. Então, para um mês que tem a temperatura 20, choveu 40 milímetros, esse mês é dito chuvoso. 50, 60, blá, 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 chuvoso. Tá? Esse mês que tem temperatura de 20 graus, temperatura de 20 graus, choveu 30 milímetros, esse mês é seco. Tá? Porque o valor da precipitação não superou o dobro da temperatura. Tá? E aí, com base, aí você faz essa classificação, então faz essa comparação para todos os meses, e aí a gente vai dizer qual é o complemento dessa estação seca. Pode acontecer de não ter nenhum mês que caia nesse critério. Eu vou chamar de curta estação seca quando tiver 1 ou 2 meses secos ao longo do ano. Chamo de estação seca padrão quando tem de 3 a 6 meses secos. E chamo de estação seca prolongada de 7 a 9 meses secos, tá? Mais do que isso, né? 10 meses secos aí já é deserto, tá? Perfeito até aqui? Este seria um mapa mundi com a classificação climática do Köppen. Então, qual é aqui o sistema dele, ó? Olha a legenda. O sistema dele, então, são uma sequência de letrinhas. Cada cor tem uma sequência de letrinhas que tem um significado, tá? Então, o que a gente vai ver agora é o significado de cada uma dessas letrinhas, a primeira, a segunda e a terceira, e aí as formas de combinação desse sistema, tá? Tá, meu filho? Aqui. A primeira letra, vocês repararam, é sempre uma maiúscula, que pode ser o A, o B, o C, o D e o E. Tá? Qual que é o significado delas? Eu vou chamar de climas A quando todos os meses tiverem temperatura superior a 18 graus. O que significa isso? Lembra? O que é a isoterma de 18 graus? É a isoterma mínima para a instalação de ecossistemas tropicais. Então, os climas A vão ser os tipos climáticos tropicais. Conseguiram enxergar aqui? Tá? Então, essas regiões da Terra, que ele classificou aqui como o A, a família dos climas A, tá? Significa que todos os meses do ano tem temperatura acima de 18 graus. Tá? E tem como um segundo critério também a precipitação ser superior à evapotranspiração. O que quer dizer isso? Né? Evapotranspiração é quanto que evapora daquele sistema. Ou seja, é um sistema que mais chove do que evapora. Ou seja, é um clima úmido. Ele está em superávit hídrico. Tá? Os climas B não têm uma definição de temperatura. Eles têm uma definição só com base na umidade. Tá? Ele diz que a evapotranspiração potencial anual é superior à precipitação anual. Ou seja, mais evapora do que chove
Em termos lógicos, isso é impossível, porque só pode evaporar a quantidade de água que tem no ambiente. Mas aí você vai para o conceito de evapotranspiração potencial. Ou seja, se tivesse água suficiente, quanto que seria evaporado? É igual a tua filha adolescente, né? Quanto que ela gasta? Ela gasta o teu salário inteiro. Mas se você ganhasse mais, ela gastaria mais. Entendeu? Então isso é que é a evapotranspiração potencial, né? O quanto que esse ambiente teria de evaporação se tivesse água suficiente para isso. Tá? Então, se a evapotranspiração potencial é superior à precipitação, ou seja, significa que mais evapora do que chove. Então, são os climas secos, né? Vamos observar aqui na imagem, se você for perceber, ó. Esses vermelhões aqui, ó, é fácil você perceber que são os desertos. Né? Esses rosas aqui, tá? E sem nascente de rios perenes, ou seja, são locais da Terra onde não nascem rios que correm o ano todo. Pode nascer até rio temporário ou pode até passar rios por ali. Né? Ó o Nilo. O Nilo não passa por aqui pela África, mas ele não nasce aqui, ó. Ele não nasce no norte da África, ele nasce por aqui. Tá? Ou seja, nesses climas desérticos, até passa rio, mas ele não nasceu lá. Tá? Tipo climático C. O mês mais quente tem temperatura acima de 10. O que isso significa? Que é um clima que tem árvores. Não necessariamente tropicais, tá? Mas tem árvore. O mês mais quente tem temperatura acima de 10 e o mês mais frio tem temperatura acima de -3 e abaixo de 18. O que significa isso? Se ele tem uma temperatura acima de -3, significa que é um clima que não tem permafrost ainda. O solo não congela em nenhuma época do ano. E temperatura abaixo de 18 para o mês mais frio. O que significa isso? Já não é mais um ecossistema tropical. Vamos para os ecossistemas de média latitude. Tá? Então, o solo não congela, ou seja, não é frio para diabo. Mas também já não é quente para diabo. Tá? Então, você já entra nessa zona dos climas mesotérmicos aqui, ó, das médias latitudes, ó. Tá? Perceberam? Tá? Estamos nas latitudes médias. Essa família do C aqui, esses verdinhos. Perfeito? Clima D. O mês mais quente tem temperatura acima de 10. Que é o mesmo critério aqui do C, ó. Mesmo mês mais quente tem temperatura acima de 10, ou seja, é um clima que tem árvore. Tá? E o mês mais frio tem temperatura abaixo de -3. É a diferença que tem do C. Ó. O C, o mês mais frio, tem temperatura acima de -3. O D, o mês mais frio, tem temperatura abaixo de -3. O que significa isso? O clima D é um clima que tem árvore, mas tem permafrost em alguma época do ano. Tá? Tem pelo menos um mês que o solo congela. Vamos ver onde é que estão os climas D, são esses azuis e roxos, ó. Tá? Não vai ter no hemisfério sul, né? Não. Por quê? Porque a faixa de latitude que ele engloba no hemisfério sul não tem terra. Show, né? É um clima basicamente, né? Os climas D são basicamente do hemisfério norte. Tá? E por fim, tipo climático E, o mês mais quente tem temperatura inferior a 10, o mais quente. Tá? Então, isso significa que
nós não teremos árvores nesses ecossistemas. Tá? Onde é que nós temos isso aqui no mapa? Esses cinzas, ó. Tá? São locais que não tem mais árvore. Pode ter arbusto, mas árvore você já não tem. Tá? Certo até aqui? Então, a primeira letra vai se referir o jeitão, né, a média anual e a sazonalidade da temperatura. Vamos agora para o regime pluviométrico, que vai ser representado pela segunda letra. Para as famílias dos climas A, C e D, que são os tipos climáticos que têm árvores, tá? Essas vão ser as letras que vão indicar a estação seca. Essa é a lógica, lembra que eu falei? O Köppen está preocupado com a estação seca. Tá? Então, a letrinha vai ser a inicial da estação seca. Se você fala inglês ou alemão, dá para você lembrar, né? F de free ou frei, né? Porque o Köppen era alemão, significa que não tem. Não tem estação seca. Então, é o clima que é úmido o ano todo. O S, a seca é no verão. E o W, winter, a seca é de inverno. Então, summer e winter, tá? Seca de verão e seca de inverno. Tá? Se a seca é no verão, logicamente a chuva é no inverno. Se a seca é no inverno, logicamente a chuva é no verão. Tem alguns tipinhos intermediários, que são o S' e o W'. O S' significa a chuva outono e inverno, né? Não pega bem chuva de inverno, né? Começa já no outono. E o W', a chuva de verão, outono, né? A estação chuvosa ainda avança um pouco pro outono. E temos também o tipo M de precipitação, que tem uma estação seca curta. Ó, aqui. De 1 a 2 meses secos. Que você vai observar, ó, que a gente chama de Amazônia Oriental. Então, a Amazônia Ocidental, ela é úmida o ano todo. A Amazônia Oriental já tem período seco. 1 a 2 meses secos. Tá? E aí, aqui o Brasil Central, ó, é um AW. O que era o W? Seca de inverno, chuva de verão, que é o que a gente observa na maior parte do território brasileiro. Tá? Para os climas B, que são os climas secos, eu ia fazer uma piada infame, mas deixa quieto. Para os climas secos, eu tenho o seco mais ou menos e tenho o muito seco. Então, eu tenho seco de estepe, que é aquele... quando você está quase chegando no deserto, né? Tem uns matinhos ainda, né? Mas ainda não é só areia. Tá? Então, eu utilizo S de estepe. Tá? E tem o deserto raiz mesmo, que é só areia. Que aí eu utilizo a inicial W, que é o Wüste em alemão, que significa deserto. Tá? Essas duas vão ser maiúsculas, ó. Aqui. Tá? Então, o deserto raiz e o deserto Nutella. Tá? Periferia, ó. Deserto raiz é o Saara e o deserto Nutella, que é o Sahel, a sua transição. Perceberam? Para os climas E, também tem o friozinho e tem o friozão. Tá? A segunda letra também será uma maiúscula, será um T para os ecossistemas de tundra, que você vai observar aqui, ó, esse cinza mais claro, que é o Canadá e alguma periferia da Groenlândia, tá? E umas periferias aqui da Sibéria, tá?
que eu ainda tenho alguma vegetação, tá? O que acontece nesses climas? O mês mais quente está entre 0 e 10, ou seja, tem mês do ano que a temperatura está positiva. Então dá para, pelo menos em alguma época do ano, florescer alguma coisa. Tá? E temos o EF, que é a Antártida e o interior da Groenlândia, que aí não floresce nada. Tá? Que é o clima efetivamente polar. Esse é o raiz, né? O mês mais quente está abaixo de 0, ou seja, temperatura negativa o ano inteiro. Agora vamos para um refinamento, que é a terceira letra, que vai me falar sobre o regime de temperatura, a variação da temperatura. Os climas A e os climas E não têm terceira letra. Pode reparar aqui. Climas A e climas E não têm terceira letra. Por quê? Porque, por definição, eles não têm variação de temperatura. Tá? O clima A é quente o ano todo e o clima E é frio o ano todo. Ah, professora, mas aqui no Brasil Central não é quente o ano todo. Vai pro inferno. É quente essa desgraça, sim. Tá? Para com a sua visão de pessoa que vive no ambiente tropical. Tá? Essa desgraça é quente o ano inteiro, sim. Tá? Então, os climas A e os climas E não têm terceira letra, porque não tem uma variação sazonal da temperatura. Quem é que tem variação de temperatura? Os climas C e os climas D, que são basicamente as latitudes médias. Aí você vai ter um verão e um inverno contrastantes, tá? Então, para os climas C e D, grosso modo, quanto maior a letra, menor a temperatura. Quanto mais você avança no alfabeto, menor a temperatura. Então, o clima A, né, se a terceira letra for um A minúsculo, tá? A temperatura do mês mais quente é superior a 22, ou seja, verão quente. Se for B, a temperatura do mês mais quente é inferior a 22, ou seja, um verãozinho mais brando, tá? E a temperatura dos 4 meses mais quentes é superior a 10. Tá? Por a definição que a gente chama de verão quente, o A, e o verão brando, o B. Letrinha C. Temperatura do mês mais quente, inferior a 22, que é o mesmo critério do B. Tenho menos de 4 meses com temperaturas acima de 10, ou seja, a maior parte do ano é frio. Tá? Só que o mês mais frio... Ah, tá. Não, é um frio peronomútil aqui, né? O mês mais frio, ele tem temperatura acima de menos 38. Tá? É isso que o QP chama de frio peronomútil. Tá? Então, o verão não é tão quente, né? Ao longo do ano, eu tenho poucos meses com temperatura, né? Menos de 4 meses acima de 10, então é um climinha já frio, mas não é congelante. Tá? E por fim eu tenho o tipo D, que a temperatura do mês mais frio é inferior a menos 38. Tá? Onde é que a gente tem isso, professora? Sibéria, né, meu bem? Aqui, ó. Tá? Esse interiorzão da Sibéria aqui. Perfeito? Para os climas B, né? Existe deserto quente e existe deserto frio. Sim, existe deserto frio, por exemplo, a Mongólia. Tá? Então a gente vai usar heiß e kalt, que são quente e frio em alemão, para poder fazer a classificação do deserto quente e do deserto frio. Olha aqui. Ó. Então, deserto quente é o Saara. Deserto frio, esse interiorzão da Ásia aqui, ó. Tá? Perfeito?
A gente só aprende a classificação do QEP quando a gente trabalha muito com tabelas de dados, tá? Não é decorando aqui que a gente, né, vai conseguir aprender. Cara, o meu orientador de TCC, ele só batia o olho, era incrível, cara, ele só batia o olho na tabela e ele já dava a classificação, ele nem precisava fazer o gráfico. Mas sou um dos fundadores da climatologia brasileira. Então isso daqui seria um mapa da América do Sul com os principais tipos climáticos que nós temos, né? Nós não vamos encontrar tipos climáticos D aqui na América do Sul, mas podemos falar um pouquinho sobre os tipos climáticos que a gente consegue encontrar na América do Sul, tá? Então nós temos aqui o clima AF, que se ele é A, Amazônia Ocidental, né? Temperaturas acima de 18, úmido o ano todo, é um tipo climático, então, quente e úmido o ano todo. Esse daqui da Amazônia Oriental, nós já tínhamos visto, é o AM, tá? Ele é quente o ano todo, mas ele tem 1 ou 2 meses secos, então nós chamamos de curta estação seca, tá? E o que abrange a maior parte do território brasileiro, que é o tropical típico, tá? Quente o ano todo. Então, A, quente o ano todo. W, a seca é no inverno. Perfeito? Agora vamos para os tipos climáticos B. Tá? Nós temos interior do Nordeste, que é o BSH, ou seja, ele é seco. Os climas B são os climas secos. Mas é o seco peronomútil, lembra? O S é o seco peronomútil, é estepe, ou seja, é a vegetação de caatinga, né, que a gente chama, tá? Não é deserto ainda, tá? Então é o semiárido quente, né, termina com H, então ele é quente, tá? Temos trechinhos de deserto raiz mesmo, né, o BW, então o BS é o sertão do Nordeste, o BW é o desertão mesmo, raiz. Tá? Lembra, por causa da corrente aqui e posição de sotavento? Tá? Então, nós temos algumas porçõezinhas de deserto quente na América do Sul aqui. Tá? E o deserto frio. Tá? Patagônia. Atacama. Tá? Atacama por causa da corrente. Tá? Porque você está numa latitude que não é tão alta assim, né? Aqui você já tem latitudes mais altas, então já fica, né, um deserto tropical. Tá? Mas aqui você vem no Atacama, que é por causa da corrente, e a Patagônia, porque é posição de sotavento. Os Andes estão aqui, né? Então não vem o vento úmido aqui do Pacífico, tá? No sotavento, essa região aqui, então ele vai ter um deserto. Por conta da sua latitude, ele vai ser frio. Tá? E os tipos climáticos C, que são os mesotérmicos. Tá? Floripa. Maior parte do sul do Brasil, né? Maior parte do sul do Brasil, boa parte aqui da Argentina, todo o Uruguai, parte do Paraguai. Tá? Clima C, que é o mesotérmico, lembra? Tá? Ele tem mês abaixo de 18 já. Então, os climas A, que a gente observa aqui, eles têm um mês, todos os meses estão acima de 18. Esses aqui, os verdinhos, tem pelo menos um mês abaixo de 18. Tá? CF, ou seja, não tem estação seca. E o verão é quente, verão acima de 22. Tá? Ilhazinhas de CFB, então ele tem mês abaixo de 18, ou seja, mesotérmico, mas o verão não tem estação seca, né? Por isso o F, mas o verão não chega a 22. Verão brando, que é Curitiba, por causa da altitude. Temos um tipo bem interessante de clima na América do Sul, que é o CW, que é mesotérmico,
tá? Numa região que pela latitude já deveria ser tropical, mas pela altitude fica mais fresquinho. Por isso que essa região aqui vai ser um C e não um A. Tá? Então ele é mesotérmico por causa da altitude e ele tem seca de inverno. Tá? Por isso o W. E aí você vai ter a segunda letra, um A para as regiões mais quentes e um B para as regiões mais frias, que são as serras aqui de Minas. Tá? Então são os planaltos paulistas e mineiros aqui, e bem a serra de Minas, você já tem, né, um mesotérmico brando, tá? Por causa da altitude. Tá? Mas ainda mantém a característica tropical, né, de ter seca de inverno. Percebe? Tá na latitude de ter seca no inverno, mas está numa altitude suficiente para amenizar a temperatura, tá? Que é o que em algumas classificações vai aparecer com o nome de tropical de altitude. Tá? E tem um tipo climático que não tem no Brasil, que pega aqui a região do central do Chile, tá? Que é o CSB. Ele é mesotérmico, ou seja, é o clima, os climas de latitudes médias, mas ele tem a seca no verão. Tá? E o verão brando, ou seja, o verão não é tão quente. Tá? Também isso aqui é um efeito da corrente. Um clima muito característico de regiões que antecedem o deserto. Então a corrente está subindo aqui, a corrente bate aqui, ela começa a bater aqui, aqui ela não bate ainda. Tá? A corrente começa a bater aqui, então o primeiro impacto da corrente é deixar o verão seco. E aí quando a corrente está mais desenvolvida, mais acompanhando o litoral, aí ela deixa seco o ano todo. Tá? Então essas regiõezinhas aqui que é comecinho do impacto da corrente fria, né, ela começa com uma seca de verão. Tá? Você vai observar isso na Califórnia também. Perfeito? E selecionar aqui alguns tipos climáticos expressivos que não aparecem no Brasil. Tá? O CSA, que é o clima do Mediterrâneo, que é a mesma coisa aqui do CSB, ó, que aparece aqui em Santiago. Tá? Mas o verão é quente. Penso que deve ser isso aqui, morar na beira do Saara, mano. Mano, verão quente e seco. Tá? Então, seca de verão, e o verão CS significa que o verão é seco, e A significa que o verão é quente. Não, verão quente e seco. Mano, isso é inferno na Terra. Tá? Aí a gente tem também aqui, ó, uma parte do Canadá, que é o DFC. Então, lembra, o C já é uma parte do ano frio, tá? Porém sem estação seca. Então é um ecossistema ainda arbóreo, né? D é um ecossistema arbóreo. Então são aqueles pinheiros do Canadá. É um ecossistema arbóreo sem estação seca, por isso F. E C, porque é frio a maior parte do ano. E temos o DFB, que é ecossistema arbóreo também, não tem estação seca, mas não é tão frio assim, que é a Europa Oriental e boa parte da Rússia Central. Tá? Temos a tundra do Canadá, que a gente chama de polar, que é o ET, e temos a Antártida, que é o EF. Então tem diferença para o quê? Né? Polar e glacial. Polar é quando tem tundra ainda, tá? Glacial é só gelo mesmo. Fechou, crianças? Obrigada pela presença de vocês e até a próxima. As we walked by, soft kisses on a summer's day, laughing all our